A biografia de João Cabral de Melo Neto começa no Recife, em 9 de janeiro de 1920, mas sua obra acabaria associada tanto ao sertão e aos rios de Pernambuco, quanto às cidades da Espanha, da França e de outros países onde serviu como diplomata. Conhecido pela linguagem econômica e pela construção rigorosa dos versos, ele escreveu Morte e Vida Severina, uma obra poética que chegou aos palcos e passou a circular muito além do público habitual de poesia. O contraste é central. Um autor frequentemente chamado de poeta engenheiro por seu método preciso, criou textos sobre fome, retirantes, trabalho, morte e desigualdade social. Sua trajetória reúne a vida pública de um diplomata brasileiro e uma literatura que nunca se desligou inteiramente do Nordeste. João Cabral de Melo Neto nasceu em uma família ligada à zona canavieira pernambucana. Durante a infância, viveu em engenhos de açúcar, entre eles Poço do Aleixo e Pacoval, em Pernambuco. Esse universo não deve ser tratado como simples reprodução autobiográfica em seus poemas, mas ofereceu referências concretas que voltariam em sua escrita: a cana-de-açúcar, o trabalho rural, a secura do sertão, os rios, as cidades do interior e a desigualdade entre proprietários e trabalhadores. Quando sua poesia passou a tratar do Nordeste, João Cabral não se limitou a descrever paisagens. Ele colocou em cena relações sociais duras, marcadas pela pobreza, pela migração e pela precariedade. O rio Capibaribe, por exemplo, apareceria como eixo de O Cão Sem Plumas, livro publicado em 1950. Já o deslocamento dos retirantes se tornaria o Centro de Morte e Vida Severina, de 1955. Na juventude, estudou no Recife e se aproximou do ambiente cultural da cidade. Nos anos 1940, a literatura brasileira vivia um período de renovação depois do impacto modernista iniciado em 1922. Muitos escritores buscavam novas formas de linguagem, mas João Cabral seguiria uma direção particular: reduzir o excesso verbal, desconfiar da inspiração espontânea e tratar o poema como trabalho de composição. Em 1942, publicou Pedra do Sono, seu primeiro livro. A obra ainda apresenta imagens oníricas e uma atmosfera próxima de experiências surrealistas que circulavam na poesia do período. Não era ainda o João Cabral de versos secos e estruturas calculadas que se consolidaria nos anos seguintes, mas o livro já registrava sua entrada no circuito literário brasileiro. Pedra do Sono foi publicado quando João Cabral tinha 22 anos. Pouco depois, ele se transferiu para o Rio de Janeiro, então capital federal e centro decisivo da vida editorial, jornalística e política do país. A mudança ampliou seu contato com escritores, críticos e artistas, ao mesmo tempo em que o afastou fisicamente de Pernambuco. Esse afastamento, porém, não significou abandono do repertório nordestino. Em 1943, publicou Os Três Mal-Amados. O livro dialoga com a peça Os Três Amores, de Carlos Drummond de Andrade, e utiliza vozes poéticas diferentes para tratar das relações amorosas. A experiência mostra que João Cabral não estava preso a um único assunto desde o início. Sua produção passaria por temas urbanos, amorosos, políticos, espanhóis e pernambucanos, embora sempre submetidos a um trabalho formal exigente. A mudança mais visível de sua linguagem veio com O Engenheiro, lançado em 1945. O próprio título ajudou a fixar uma imagem crítica duradoura, a de João Cabral como poeta da construção, do cálculo e da estrutura. A expressão poeta-engenheiro se tornou recorrente na crítica literária, mas não resume toda a sua obra. Ela é útil para indicar sua atenção ao vocabulário, ao ritmo, à forma e à eliminação do que considerava ornamental. Em poemas desse período, a linguagem frequentemente privilegia objetos, materiais e ações concretas.
Pedra, faca, rio, parede, cal, cana e madeira não aparecem apenas como decoração. Esses elementos ajudam a organizar o pensamento do poema. Em vez de recorrer continuamente à confissão pessoal, João Cabral procurou produzir efeitos por meio da disposição das palavras, da repetição controlada e de imagens físicas. Essa escolha formal teve uma consequência importante. Sua poesia ganhou fama de difícil, especialmente quando comparada à tradição lírica mais sentimental. Mas a secura de sua escrita não significava a ausência de temas humanos. Em livros como O Cão Sem Plumas e Morte e Vida Severina, o rigor verbal serviu para abordar a pobreza sem transformar o sofrimento em empate ou em sentimentalismo fácil. O ano de 1945 trouxe também uma decisão profissional decisiva. João Cabral ingressou na carreira diplomática brasileira, vinculada ao Itamaraty. A partir daí, sua vida se dividiria entre a literatura e o serviço público. Ele ocuparia postos no Brasil e no exterior, vivendo por longos períodos fora de Pernambuco e, em alguns momentos, fora do país. A diplomacia deu a João Cabral experiência direta de deslocamento internacional. Ele serviu em cidades como Barcelona, Londres, Sevilha, Marsella, Genebra, Assunção, Dakar e Quito, entre outros postos de sua carreira. Não é correto afirmar que cada cidade produziu automaticamente um livro ou um poema específico, mas sua permanência no exterior ampliou seu contato com outras culturas e deixou marcas reconhecíveis, sobretudo em sua relação literária com a Espanha. A Espanha se tornou uma referência constante em sua obra. A arquitetura, a paisagem, a cultura popular, a tradição poética e cidades como Sevilha aparecem em diversos textos. João Cabral também escreveu sobre a tourada e sobre o cante flamenco, formas artísticas que ele observava pela disciplina, pelo risco e pela economia de gestos. Mais uma vez, o interesse não era apenas temático. Ele via nessas expressões uma possibilidade de pensar a própria construção do poema. Ainda assim, a distância geográfica não apagou Pernambuco de sua escrita. Em 1950, O Cão Sem Plumas colocou o rio Capibaribe no centro de um dos poemas mais importantes da literatura brasileira do século XX. O título sugere uma imagem de privação. Um cão sem plumas é uma figura impossível, mas útil para expressar a degradação de uma realidade também deformada pela miséria. No poema, o Capibaribe não surge como um rio idealizado. Ele é apresentado em ligação com mangues, lama, pobreza e populações marginalizadas. João Cabral cria uma representação material do Recife e de seus arredores, afastada do cartão postal. A água, a lama e os seres que vivem em torno do rio formam uma paisagem social, não apenas natural. O Cão Sem Plumas consolidou uma característica decisiva da obra cabralina, a capacidade de unir elaboração formal e observação da realidade. O poeta não escreveu como repórter nem como sociólogo. Seus poemas não são documentos literais sobre a pobreza pernambucana, mas usam a forma poética para tornar visíveis relações de exclusão que atravessavam a região. Em 1953, João Cabral publicou O Rio, ou Relação da viagem que faz o Capibaribe de sua nascente à cidade do Recife. O longo poema acompanha o percurso do rio desde o interior até a capital pernambucana. Ao dar voz ao Capibaribe, o autor transforma a viagem geográfica em uma travessia por territórios de trabalho, fome e desigualdade. A presença do rio cria uma continuidade entre sertão, zona da mata e cidade. Essa estrutura é importante porque evita separar os problemas sociais como se fossem isolados. A seca, a migração, a exploração do trabalho e a pobreza urbana aparecem conectadas por deslocamentos de pessoas e recursos. João Cabral voltaria a esse movimento de travessia em sua obra mais conhecida.
Em 1955, publicou Morte e Vida Severina, subtitulada Auto de Natal Pernambucano. O texto foi escrito em forma dramática e acompanha Severino, um retirante que sai do sertão em direção ao Recife. O personagem leva um nome comum, e essa escolha tem uma função clara. Ele não representa apenas um indivíduo, mas uma experiência compartilhada por muitos migrantes nordestinos. Ao longo do caminho, Severino encontra mortes repetidas. Ele vê enterros, trabalhadores sem terra, vítimas da violência e pessoas que sobrevivem em condições extremas. A palavra Severino também se aproxima de severidade, o que reforça o ambiente de dureza que atravessa a peça. Mas a obra não se reduz a uma narrativa de desespero. Sua estrutura conduz o personagem até uma cena de nascimento, ligada ao motivo do auto natalino. Morte e vida. Severina combina referências da tradição religiosa popular com uma crítica social concreta. O nascimento no final não elimina a pobreza vista anteriormente. Ele funciona como contraponto à sequência de mortes e como afirmação mínima da vida em um ambiente adverso. Essa tensão explica por que a obra permanece discutida em escolas, universidades, montagens teatrais e estudos sobre a cultura brasileira. A escolha da forma dramática ampliou as possibilidades de circulação do texto. Morte e vida. Severina podia ser lida como poema, mas também encenada. Na década de 1960, Chico Buarque compôs músicas para uma adaptação da obra, realizada pelo Teatro da Universidade Católica de São Paulo. A montagem ajudou a levar o texto a públicos que talvez não chegassem a João Cabral apenas por meio de livros. A adaptação musical não transformou Morte e Vida Severina em uma obra simples. Ao contrário, preservou a força das palavras de João Cabral e deu voz, música e presença cênica à jornada de Severino. A circulação teatral e musical se tornou uma das razões pelas quais o Alto Pernambucano passou a ter alcance cultural tão amplo. Foi uma consequência concreta da forma dramática escolhida pelo poeta em 1955. Por isso, quem procura a biografia de João Cabral de Melo Neto encontra inevitavelmente Morte e Vida Severina como ponto central. Mas sua importância não depende de um único livro. Ele publicou uma obra extensa, composta por poemas longos, séries, textos dramáticos e experiências formais que continuaram a transformar sua linguagem depois do sucesso do Alto. Em 1960, lançou Dois Parlamentos e Quaderna. Dois Parlamentos apresenta textos que tratam de trabalhadores da cana e do ambiente político-social do Nordeste. Já Quaderna retoma o interesse por formas organizadas e por uma poesia que se constrói em séries. No ano seguinte publicou Serial, título que já indica uma atenção à sequência, à repetição e à arquitetura interna dos poemas. Esses livros mostram que João Cabral não abandonou a questão social depois de Morte e Vida Severina. Também não passou a escrever apenas sobre ela. Sua obra manteve uma tensão entre temas públicos e problemas de linguagem. Para ele, o assunto de um poema não dispensava a exigência da forma. A construção era parte do sentido. Em 1966, publicou A Educação pela Pedra, um de seus livros mais celebrados. O título resume uma imagem essencial de sua poética: aprender com aquilo que é duro, concreto e resistente. A pedra aparece como matéria, paisagem e método. Ela está ligada tanto ao sertão pernambucano, quanto a uma ideia de escrita que não busca facilidade. A Educação pela Pedra reúne poemas que tratam de Pernambuco e da Espanha, dois territórios decisivos na obra cabralina. O livro não apresenta esses lugares como opostos absolutos. Em vez disso, aproxima paisagens secas, arquiteturas, trabalhos manuais e formas culturais marcadas pela materialidade. A Espanha não substitui o Nordeste, torna-se outra referência em diálogo com ele. A escrita de João Cabral
também se distingue pelo uso do vocabulário comum, em combinações pouco previsíveis. Ele podia partir de uma faca, de uma pedra, de uma parede ou de um rio, para criar estruturas verbais de grande precisão. Essa técnica exigia reescrita e seleção. A imagem pública do autor como alguém avesso ao improviso se apoia, portanto, em escolhas visíveis em seus livros, e não em uma lenda vazia sobre sua personalidade. Na vida pessoal de João Cabral de Melo Neto, os fatos públicos mais relevantes estão ligados à convivência entre trabalho diplomático e criação literária. Ele se casou com Estela Maria Barbosa de Oliveira, em 1946, e teve filhos nesse casamento. Mais tarde, casou-se com a poeta Marli de Oliveira. Esses dados, porém, não autorizam transformar sua vida familiar em explicação automática de seus poemas, ou inventar conflitos íntimos que não sejam documentados. Marli de Oliveira, além de companheira de João Cabral em seus últimos anos, teve trajetória própria como poeta, ensaísta e tradutora. A presença de dois escritores na mesma vida pública poderia sugerir interpretações fáceis, mas a obra de João Cabral deve ser compreendida principalmente por seus textos, suas escolhas formais e sua trajetória profissional, verificável. A vida pessoal de João Cabral de Melo Neto não precisa ser tratada como uma coleção de revelações privadas para ter relevância biográfica. Em 1968, João Cabral foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Ocupou a cadeira número 37, sucedendo Assis Chateaubriand. A eleição representou reconhecimento institucional para um escritor que já havia publicado livros decisivos e construído uma reputação singular na poesia brasileira. Sua posse ocorreu em 1969. A entrada na academia não alterou a direção central de sua escrita. Nas décadas seguintes, continuou a publicar e a revisitar temas ligados à Espanha, ao Nordeste, à linguagem e à própria prática poética. Museu de Tudo, de 1975, reuniu poemas escritos em diferentes momentos. O título sugere variedade, e o livro confirma que sua produção não cabia em um único programa temático. Em 1980, publicou A Escola das Facas. O título recupera outro objeto recorrente de sua poesia, a faca, associada ao corte, à precisão e à dureza. Em João Cabral, esses elementos materiais raramente são neutros. Eles servem como imagens de um mundo físico e, ao mesmo tempo, como metáforas do próprio trabalho verbal. Nos anos 1980, sua relação com Sevilha continuou aparecendo em livros como Crime na Calle Relator, de 1987, e Sevilha Andando, de 1989. A cidade espanhola não era uma paisagem turística em sua obra. Ela aparecia por ruas, tradições, construções e práticas culturais observadas pelo poeta durante seus períodos de convivência com a Espanha. O reconhecimento internacional se somou ao prestígio já consolidado no Brasil. Em 1990, João Cabral recebeu o Prêmio Camões, uma das principais distinções da literatura em língua portuguesa. O prêmio reconheceu uma obra que circulava entre Brasil, Portugal e outros países de língua portuguesa, sem apagar suas referências locais. Seu vocabulário podia ser profundamente pernambucano, mas sua elaboração poética alcançou leitores de diferentes tradições. Em 1992, recebeu o Prêmio Internacional Neustadt de Literatura, concedido nos Estados Unidos. A distinção ampliou sua projeção fora do espaço lusófono. João Cabral já era traduzido e estudado internacionalmente, e o prêmio confirmou sua posição entre os grandes nomes da poesia do século XX. Essa consagração não tornou sua obra mais fácil de resumir. Há o João Cabral de Morte e Vida Severina, conhecido por milhões de estudantes e espectadores de adaptações teatrais. Há também o autor de poemas mais concentrados e exigentes,
em que cada palavra parece submetida a uma estrutura severa, as duas dimensões não se anulam. O alcance popular de um texto como Morte e Vida Severina coexistiu com uma produção de alta elaboração formal. Nos últimos anos, problemas de visão afetaram sua capacidade de continuar escrevendo. É um dado frequentemente registrado em relatos biográficos, mas não deve ser simplificado em diagnósticos ou explicações totais sobre sua produção final. O fato concreto é que as dificuldades visuais limitaram uma atividade que dependia intensamente da leitura, da revisão e do trabalho minucioso com as palavras. João Cabral de Melo Neto morreu no Rio de Janeiro, em 9 de outubro de 1999, aos 79 anos. Sua morte encerrou uma carreira que atravessou mais de 5 décadas de literatura brasileira e diplomacia. De Pedra do Sono, publicado em 1942, aos livros finais ligados a Sevilha, sua obra passou por transformações, sem abandonar a exigência de construção. A trajetória de João Cabral também ajuda a corrigir uma imagem limitada de poesia social. Seus poemas sobre pobreza, migração e trabalho não dependem de discursos abstratos. Eles se apoiam em rios, casas, enterros, canaviais, pedras, facas e corpos em deslocamento. A realidade aparece por meio de coisas concretas, organizadas em uma linguagem que evita o excesso. O poeta pernambucano construiu uma relação particular com sua origem. Pernambuco foi presença constante, mas não um cenário imóvel. Em O Rio, o Capibaribe conduz o leitor do interior ao Recife. Em O Cão Sem Plumas, o mesmo rio revela a pobreza das margens. Em Morte e Vida Severina, a viagem do retirante liga o sertão à cidade. Cada obra trata a geografia como espaço de conflito social e de elaboração poética. Ao mesmo tempo, a carreira diplomática deslocou João Cabral para fora do Brasil e abriu espaço para a Espanha em sua imaginação literária. Esse percurso internacional não o transformou em um escritor desligado de suas referências de origem. Pelo contrário, sua obra se tornou mais ampla, justamente porque colocou Pernambuco, o Nordeste e a Espanha em diálogo, sem reduzir nenhum desses espaços a estereótipos. A biografia de João Cabral de Melo Neto, portanto, não é apenas a história de um autor de Morte e Vida Severina. É a história de um escritor que estreou com imagens mais oníricas, redefiniu sua linguagem em O Engenheiro, levou o Capibaribe para o centro de O Cão Sem Plumas, escreveu um dos maiores autos poéticos brasileiros e recebeu reconhecimento da Academia Brasileira de Letras, do Prêmio Camões e do Prêmio Neustadt. Sua vida pessoal, conhecida publicamente sobretudo por sua família, seus casamentos e sua longa carreira diplomática, deve ser separada de especulações sobre intimidade. O que está documentado já revela um percurso complexo. Um homem nascido no Recife, formado entre referências do Nordeste açucareiro, funcionário do Estado brasileiro, residente em vários países e autor de uma poesia permanentemente atenta ao peso das palavras. João Cabral de Melo Neto permanece nos livros, nas escolas, nas universidades e nos palcos, porque sua obra uniu duas forças que nem sempre caminham juntas. De um lado, a disciplina formal, concisão e recusa do enfeite. De outro, há uma atenção contínua às vidas submetidas à seca, à fome, ao trabalho precário e ao deslocamento. Essa combinação explica por que Morte e Vida Severina continua sendo lida e encenada, e por que a vida e a obra de João Cabral de Melo Neto ocupam lugar central na literatura brasileira.